Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 66 ao versículo 71. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 66 ao versículo 71. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 66 ao versículo 71. Nos diz assim a palavra do Senhor: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Meus irmãos, a pergunta que Deus me fez quando eu estava estudando esse texto, essa semana, foi a seguinte: por que você tem seguido a Jesus? Eu sei que na nossa teologia nós afirmaremos com a convicção, e essa convicção ela é bíblica, que nós seguimos a Jesus porque Jesus nos buscou para segui-lo. Nós afirmaremos de forma categórica que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro em Cristo. Nós afirmaremos que qualquer passo que nós damos em direção a Cristo ou à vida de Cristo, ele pode ser realidade nos nossos dias, porque primeiro foi um passo, ou primeiro houve um passo que Deus deu ao nosso encontro e que nos resgatou. Tudo isso é verdade. E eu creio que na teologia, ou quando os puritanos eles começaram a sua pregação, isso era verdade para eles também. Só que havia no tempo deles, logo por ali por volta do século ainda, final do século 17, início do século 18, havia algumas questões que eram levantadas e elas diziam respeito simplesmente a uma percepção lógica das coisas. Então, por exemplo, se a Bíblia diz que aquele que crê e confessar será salvo, eu criei, confessei, logo eu sou salvo. A coisa se tratava muitas vezes de uma lógica da mente, um silogismo lógico, alguma coisa que faz parte apenas da cabeça. Se eu falo, então, porque eu sou. Mas a partir dessa percepção de simplesmente uma confissão, passou-se a ver que muitas pessoas, de fato, professavam a Cristo, confessavam a Cristo, mas tinham uma vida completamente desassociada daquilo que elas professavam. Então, muitos crentes naquela época começaram então a dizer assim: olha, a questão da teologia, das afirmações, é uma questão boa e ela deve permanecer. Nós somos chamados a confessar. Só que essa confissão, ela vem atrelada a uma mudança de vida, a uma nova perspectiva. Então, eu tenho que também, dentro dessa percepção, não apenas afirmar da boca para fora, não apenas ter uma fé lógica, mas algo que de fato transformou meu coração. É aquilo que Paulo afirma nas suas cartas, de que ele está crucificado com Cristo para esse mundo. Ele morreu em Cristo Jesus e a vida que ele tem agora na carne, ele vive pela fé, na esperança da revelação do Filho de Deus. Essa nova vida, essa perspectiva da substituição efetuada por Cristo naquela cruz. Ele morreu a minha morte para que eu viva então a sua vida, ou viva em novidade de vida. Então eles começaram a trabalhar também, ou a questionar essa perspectiva. Não é apenas uma questão lógica, mas é uma lógica que se traduz dentro de uma prática, dentro de uma vida, numa perspectiva de vida transformada.
E eu penso, irmãos, que nos nossos dias, essa mesma pergunta, ela ressoa ao nosso coração. Por que nós seguimos a Cristo? Se a gente fizer uma análise, assim como eles fizeram lá dos séculos em que viveram, se nós fizermos uma análise do nosso tempo, eu pelo menos aqui pontuei 3 características. A primeira delas seriam pessoas que seguem a Jesus por aquilo que as mãos de Jesus podem fazer. Então vamos supor, nós temos aí nos nossos dias a chamada teologia, você coloque aspas aí, da prosperidade, que afirma as bênçãos de prosperidade no aqui e agora, que você foi chamado para ser cabeça e não cauda, que você foi chamado para ser filho do rei, se você der 100, você vai receber 1000, se você tiver muita fé, e se você participar de alguns processos, de algumas correntes, ou disso e daquilo, Deus vai fazer com que você prospere. Levante então sua carteira, levante então sua bolsa, entregue dinheiro, compre o manto da justiça, toque na mesa não sei das quantas e tudo mais, para que se seja abençoado. Então, muitas igrejas e muitas pessoas, elas correm atrás desse tipo de teologia, elas correm atrás desse tipo de Jesus, que não é o Jesus exposto na palavra de Deus. Dentro dessa mesma perspectiva de uma teologia do aqui e agora, voltada para as realizações dos meus desejos, do meu coração, eu encontro também a teologia, coloque aspas também, da autoajuda. Pessoas que passam a buscar a Cristo simplesmente por um sentido existencial, por uma emoção, ou por estarem inseridas em algum contexto onde as pessoas abraçam, onde as pessoas têm relacionamentos que vão além dos relacionamentos aí fora, uma perspectiva talvez que ajude a minha família a criar meu filho para que ele não seja um alcoólatra, para que ele não seja um viciado em drogas, para que ele cresça num bom meio, ou simplesmente aquela perspectiva egoísta do coração, onde eu estou buscando meramente uma cura ou a satisfação de alguma perspectiva frustrada do meu coração. Há um outro aspecto também que tem se tornado muito forte nos nossos dias e que tem sido também, ou que tem levado muitas pessoas a um caminho onde acham, onde pensam que também estão seguindo a Jesus. Eu creio, irmãos, que o estudo da palavra de Deus, o estudo da teologia nesse sentido, ele é bom, quando aliado a uma vida de piedade, a uma vida de devoção. Mas muitos nos nossos dias, principalmente muitos jovens, têm se encantado com a falsa perspectiva de seguir a Cristo, dentro dessa visão de que eu preciso ler para ser tipo um advogado de Cristo, de que eu preciso estudar porque o muito conhecimento, ele me levará a patamares muito mais profundos de uma espiritualidade, e isso não tem se refletido numa vida prática, numa vida de piedade prática. Tem se refletido muito mais numa vida de arrogância, de prepotência, onde as pessoas contam a quantidade de livros que leem, contam a quantidade de pregações que assistem, simplesmente de forma arrogante, de forma pretensiosa, de forma prepotente, que afirma muito mais o coração, que afirma muito mais de forma egoísta aquilo que eu pretendo ser, do que de fato a obra de Cristo e o sentido bíblico de discipulado. Gera frieza, gera apatia, gera arrogância, gera pessoas que se tornam fiscais religiosos, que de alguma forma passam a multar igrejas ou pessoas que não vivem de acordo com seus padrões estéticos, com aquilo que eles creem que deve ser um verdadeiro culto a Deus ou coisas do tipo. São coisas e são aspectos dos nossos dias que muitas vezes nós observamos e nem sempre estaremos inseridos nisso. Nesse púlpito não é pregado uma teologia da prosperidade, nem um tipo de teologia de autoajuda, nem tampouco um tipo de teologia que se compreenda apenas nos livros, mas há um chamado constante a aprendermos, a aprofundarmos o nosso conhecimento, o nosso relacionamento com Deus e ao mesmo tempo a vivermos uma vida prática. Porém, nós corremos um risco também. Nós corremos um risco também de muitas vezes passarmos a seguir Jesus e esquecermos completamente de um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus.
a nos tornarmos executores de tarefas. Irmãos, muitos pastores dos nossos dias, muitos crentes nos nossos dias, isso tem também tomado muitos missionários nos nossos dias. E não é, eu falo nossos dias, mas não é algo novo, é algo que faz parte de toda uma história. Mas pensando no nosso contexto, na nossa geração, tem tomado o coração de muitos. Eu passo a frequentar os cultos, eu ouço um bom sermão, eu louvo a Deus no momento do louvor, eu lembro dos feitos de Deus, eu agradeço a Deus, eu tenho muitas vezes os meus momentos devocionais em casa, eu tenho as minhas práticas ministeriais, eu faço parte de um ministério, e muitas vezes só se torna para a gente execução. A gente passa a viver um tipo de espiritualidade fria, desassociada daquilo que de fato alimenta o coração e a alma, desassociado daquilo que de fato deveria mover o meu coração, que não é meramente o programa que a igreja tem a oferecer, mas que é a minha vida com Cristo. E seguir a Cristo se torna única e exclusivamente participar de bons momentos, desenvolver bons relacionamentos e cumprir tarefas. Esse é um risco, irmãos, que muitos de nós acabam caindo, e é uma tentação também, é um caminho que muitos de nós corremos o risco de cair. Quando Jesus ele traz essa indagação, quando ele levanta essa questão diante dos seus discípulos, diante dos 12 que estavam ali, isso tem todo um contexto. E se você conhece bem o Evangelho de João, o início do capítulo 6, ele é marcado com discursos de Jesus e uma multidão que está o dia inteiro com Jesus, e Jesus, com a intenção de realizar um milagre, ele levanta uma questão ali, afirmando que aquelas pessoas estavam com fome, e pergunta: olha, não tem pão para esse pessoal comer? Como é que a gente pode comprar pão para alimentar essa multidão? Logo, os discípulos dizem assim: olha, tem um rapaz aqui que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então, ele ora, ele dá graças a Deus, e acontece ali uma multiplicação de pães e de peixes. Aquela multidão é saciada. Ao anoitecer, depois que aquela multidão se vai, os discípulos de Jesus, eles sobem num barquinho e eles estão atravessando agora para o outro lado do lago. Jesus ele fica orando um pouco mais, e quando ele chega até a praia, os discípulos já partiram, e Jesus vai ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. Quando eles percebem ali, eles ficam assustados, pensam que é um fantasma, mas Jesus diz: olha, sou eu, não tenham medo. E Jesus então é acolhido por eles ali naquele barco, e aquele barco chega do outro lado do lago, em Cafarnaum. O que acontece é que no dia seguinte, muita gente chega ali na beira daquela praia e não encontra Jesus, e encontra um barquinho ali parado, e ficam se perguntando: cadê Jesus e os discípulos de Jesus? Por outro lado, também chegam outros barcos com outras pessoas que comeram ali no final daquele dia os pães e peixes. Eles estão ali para encontrar o Senhor Jesus e também se frustram, eles não encontram o Senhor Jesus, e logo eles percebem que deverão atravessar para a outra margem do lago para encontrar com o Senhor Jesus. Eles pegam então aqueles barcos, eles juntam ali todo aquele pessoal, lotam os barcos e atravessam aquele lago. Quando eles chegam então do outro lado do lago, eles se deparam com Jesus, e Jesus, que não se encanta com o número ou com a quantidade de pessoas que de alguma forma estejam lhe seguindo, mas percebe o coração, inicia um discurso ali, uma conversa com aqueles homens e mulheres ali, que aparentemente é uma conversa muito dura. Mas essas conversas duras de Jesus, elas servem para analisar o nosso coração, para questionar o que move o nosso coração a estar com Ele. O que é que de alguma forma impulsiona ou estava impulsionando o coração daqueles homens e mulheres
para atravessarem aquele lago e irem ao encontro de Jesus? O que é que motiva ou o que é que impulsiona o meu coração e o seu coração a nos movermos de casa para a igreja, ou para o nosso quarto, ou para uma livraria comprar um bom livro, ou para abrirmos a nossa Bíblia em casa, para virmos participar de um ministério? O que é que de fato impulsiona o nosso coração? O que é esse movimento interior que acontece conosco e nos traz a caminhar com Jesus, a nos envolvermos com aquilo que são as coisas de Jesus? Nós lemos esse texto aqui a partir do versículo 22 até o versículo 40, no início do culto. E é interessante que nesse check-up que Jesus está fazendo do coração daquela multidão, o versículo 26, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E no versículo 27 ele traz uma outra afirmação: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Veja só o que é que Jesus está vendo aqui, o que é que ele está interpretando na vida daqueles homens. Vocês estão aqui não é porque vocês viram os sinais. E Jesus mais à frente vai falar sobre a razão de ser dos sinais. Ele vai dizer assim: olha, vocês estão aqui porque vocês simplesmente comeram dos pães e se fartaram. Vocês têm trabalhado, ou todo o empenho de vocês é por algo que perece. Enquanto, irmãos, o nosso coração, ou a nossa perspectiva de seguir a Jesus, ela não for direcionada por meio desse relacionamento íntimo com Cristo, que impulsiona o meu coração a segui-lo, a servi-lo, ela será sempre uma corrida por algo que perece. É sempre um trabalho, é sempre um esforço, é sempre um peso por algo que perece. É sempre uma corrida atrás de coisas com a intenção de satisfazer o meu coração. E muitas vezes dentro dessa caminhada o ministério se torna para nós exatamente isso, como se fosse um objeto, ou como se fosse algo que deve existir para satisfazer o meu coração, para satisfazer as minhas carências. Os meus relacionamentos, eles se tornam egoístas, porque eles não têm a intenção de desfrutar da paz, da comunhão, daquilo que Deus conquistou na cruz, que quebrou toda e qualquer barreira de separação que havia entre nós, mas eles se tornam um consumismo de gente. Eu passo a frequentar um grupo pequeno, eu passo a frequentar um ministério porque eu quero consumir. Esse é o trabalho pela comida que perece, é aquela que meramente existe dentro de uma tentativa falsa de alimentar o meu ego, de satisfazer o meu coração egoísta. E muitas vezes eu vou espiritualizar para isso. Eu vou usar que Deus tem me direcionado, eu vou usar que Deus tem me dado dons para isso, mas é meramente essa questão, irmãos, é uma satisfação dos desejos do coração. Aquilo que muitas vezes eu não consegui lá fora, em termos de relacionamento, em termos de aceitação, eu vou tentar conseguir aqui dentro. Aquilo que eu não consegui lá fora, em termos de projeção, eu vou tentar conseguir aqui dentro. É sempre um desejo mesquinho, egoísta do coração por essa satisfação. Aqueles homens e mulheres estavam satisfeitos e eles queriam seguir Jesus para que desfrutassem dessa satisfação constante, mas de ter não o coração cheio, mas de ter a barriga cheia. As suas expectativas, as suas carências, de repente a cura para alguém dentro de casa, de repente um novo pão e um novo peixe, de repente um abraço, ou meramente uma questão existencial ali, um afago, alguma coisa que acontecesse e que me desse razão para sorrir. É claro que todos nós, muitas vezes, vamos ter esse tipo de movimento no coração. Muitos de nós vai precisar de um abraço. Muitos de nós vai precisar de alguma coisa para alguém que chegue junto, alguém que trate conosco, alguém que nos receba bem. Essas coisas em si, irmãos, elas não são mais. Elas são mais quando elas têm esse potencial idólatra e egoísta do coração,
onde a minha razão, onde o meu sentido, onde o que me impulsiona a fazer parte, ainda que eu use o nome de Jesus e cite Jesus várias vezes, é meramente um desejo para satisfazer ou para realizar meu coração. Então eu passo a fazer parte de qualquer coisa com essa intenção. E Jesus está dizendo assim: olha, em verdade vos digo, vocês me procuram não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram dos pães e se fartaram. Trabalhem pela comida, vocês trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Se você quiser aprender mais sobre a expressão Filho do Homem, você fica para o culto das 18h30. Já estou fazendo a propaganda. Ele vai pregar sobre a expressão Filho do Homem. E Jesus está afirmando isso aqui: olha, é a comida que eu tiver para dar para vocês. Eles levantam aqui agora uma questão. Eles vão lembrar de Moisés lá no deserto. E eles vão dizer assim: olha, nossos pais comeram do maná. Aquilo ali foi um sinal de verdade. O pão que caiu dos céus, aquele pão de mel que caiu dos céus, aquilo ali era um sinal de verdade. Aquilo ali era um sinal que apontava de fato para Deus. E aí Jesus diz assim: olha, é o seguinte, os pais de vocês, primeiro que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. E Jesus faz outra afirmação mais à frente: os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Mas o pão que eu tenho para oferecer para vocês é um pão que dá vida eterna. É diferente. E quando Jesus fala aqui a partir do versículo 41, afirmando que quem come da sua carne come verdadeira comida, e quem bebe do seu sangue bebe verdadeira bebida, Jesus não está chamando aqueles homens para um canibalismo ali. Mas Jesus está falando de uma relação íntima com ele, de um relacionamento tão íntimo, onde ele se torna meu e eu me torno dele, onde eu posso experimentar, e nós vamos participar aqui da mesa da intimidade do Senhor, que aponta para essa realidade, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E Jesus trata sobre essa questão, dessa relação íntima, dessa relação familiar, desse aspecto tão profundo que é poder relacionar-se com Ele de uma forma completamente diferente. Não é mais, ou não são mais os meus interesses próprios, mas é algo que satisfaz, que alimenta de fato o coração. E se nós lembrarmos direitinho lá da história do maná, nós vamos perceber que depois de um certo tempo, aquele povo começa a murmurar: tem carne não, só tem maná. E vem aquela chuva de codornizes, e eles pereceram. E Jesus faz questão, irmãos, de usar essas metáforas. Por exemplo, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus tem aquele encontro com a mulher lá na cidade de Sicá, mulher samaritana. Aquela mulher estava buscando água. E Jesus percebe uma sede presente no coração daquela mulher, que era muito maior do que aquela sede física. Ela tentou, de alguma forma, tratar com homens, com maridos. Ela tentou tratar dentro de uma perspectiva religiosa também. Olha, nossos pais adoram no monte. Os judeus dizem que é no templo, mas nós adoramos no monte. Mas Jesus sabe que a sede que existe no coração daquela mulher, a sede presente no coração dela, não é uma sede que pode ser saciada em homens, ou em adoração no monte ou no templo. Mas Jesus sabe que só Ele possui uma água viva que pode saciar a sede do coração daquela mulher. Não é nada material, não é nenhum relacionamento, por mais abençoador que possa ser,
que vai satisfazer plenamente o coração daquela mulher. Assim como nesse contexto aqui, não são pães e peixes, não é qualquer transformação social, não é qualquer mudança existencial, não é a transformação de uma circunstância adversa em algo favorável, não é a mudança de um ministério, não é a mudança de uma família, não são esses aspectos. Mas Jesus sabe que só o verdadeiro pão da vida pode saciar a sede do coração ou a fome do coração daquelas pessoas. Não é simplesmente fazendo coisas para Deus, não é simplesmente indo a locais onde supostamente Deus está, mas é algo presente no coração. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Os judeus então, ao ouvirem isso, eles começam a disputar entre si, e a murmurar, porque Jesus está usando uma afirmação ali, eu sou, e essa afirmação, na mente do judeu, na mente principalmente dos fariseus, ela só poderia ser usada pelo próprio Deus, porque foi a mesma expressão que Deus usou quando Moisés perguntou a Deus: Senhor, quando eu for diante de Faraó e perguntarem quem te enviou, o que é que eu respondo para eles? E Deus diz o quê? Eu sou te enviou, eu sou o que sou. E Jesus usa essa expressão aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou. E aqueles homens começam a murmurar, eles estão escandalizados, eles estão pensando em canibalismo, eles estão pensando em um monte de coisas ali. E essa multidão, ou muitos desses homens, eles começam a ir embora, eles vão se retirando. E a partir do versículo 60 nos diz o seguinte: muitos dos seus discípulos, veja só, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Não só aquela multidão, mas muitos dos discípulos, muita gente que já estava ali ouvindo Jesus, que não presenciou apenas a multiplicação dos pães e dos peixes, mas que de repente estavam seguindo a Jesus, ouviam as pregações, estavam caminhando até de forma mais próxima ali. Muitos desses homens e mulheres agora começam a ir embora. Duro esse discurso, quem é que pode ouvir um negócio desse? E eles começam a ir embora. E no versículo 67, Jesus pergunta aos 12, veja só a plateia que ficou agora, 12 homens. Jesus pergunta aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Alguns comentaristas vão dizer que essa não é uma pergunta onde Jesus está lançando para condenar aqueles homens ou para que eles saiam, mas é uma pergunta que checa o coração. É como se, irmãos, Deus ele levantasse uma série de questões sobre as razões pelas quais nós o seguimos a Jesus. Essas razões fossem sendo levantadas no nosso coração, fossem argumentos nossos fossem sendo confrontados, e no final, quando já não existe quase mais nada a dizer, Jesus perguntasse assim: e agora, você, depois de toda a argumentação já ter ido embora, por que você continua me seguindo? Depois de ter excluído as necessidades existenciais da vida,
por que você continua me seguindo? Depois de ter excluído o libertador social, depois de ter excluído a perspectiva de rei que vocês queriam me ordenar aqui, é isso que ele fala aqui ainda no começo do texto, antes do versículo 15, e Jesus se retira para orar, porque o pessoal começa a querer ordenar Jesus agora como rei, empossar Jesus ali, olha, vamos instituí-lo nosso rei. Depois de tirar toda essa perspectiva de que eu sou uma McDonald's da vida, que existo aqui para dar hambúrguer a vocês, depois dessa perspectiva aqui excluída agora, de que eu sou aquele que simplesmente vai servir para você como um terapeuta ou coisa do tipo, depois de excluir tudo isso aí, por que é que você ainda me segue? E vocês também não vão embora não? E para mim aqui, irmãos, a resposta que Pedro dá faz toda a diferença. E traz para nós o verdadeiro sentido e significado de estarmos com Cristo. Esse compromisso, ele não é gerado simplesmente por uma decisão nossa. Mas se fomos trazidos a Cristo por meio do Pai, e ele diz isso no versículo 65, ninguém poderá vir se o Pai não lhe for concedido. Se nós fomos trazidos pelo Pai a Cristo, se a obra da redenção foi aplicada no nosso coração, irmãos, somos chamados a questionar diante de Deus, ou a abrir e rasgar o coração diante de Deus, pedindo para que Ele sonde o nosso coração, porque essas são as razões que devem estar presentes no nosso coração. Versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Muitas vezes nós falamos esse versículo de forma errada, equivocada. Senhor, para onde iremos nós? Não é para onde, irmãos. Não se trata de um local, não se trata de uma coisa, se trata de uma pessoa. E o compromisso que Pedro, ele professa aqui, não é um compromisso com um movimento, não é um compromisso com um local, não é um compromisso com a instituição, mas é um compromisso com uma pessoa. Senhor, para quem iremos? Você percebe isso? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, tu tens para nos dar o pão vivo, ou tu és o pão vivo que desceu do céu e que tem nos alimentado. É a vida eterna. E duas afirmações mais aqui, duas palavras que Pedro usa no versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A palavra crido aqui, ela se encontra num modo perfeito, irmãos. E o modo perfeito, semelhantemente com a língua portuguesa, tem a ver com uma ação que foi realizada no passado e ela não precisa ser reparada, ela tem repercussões para sempre. O que Pedro está dizendo aqui é que ele creu como essa obra de Deus no coração dele, e ele não simplesmente era um seguidor de Cristo porque ele estava comendo de pães e peixes, ou porque ele viu uma cura e agora ficou fascinado por aquilo, como Elimas o mágico depois, ou como tantos outros no decorrer da história, que ficaram fascinados. Olha, grande esse poder, eu quero ter parte nesse negócio, ou então, eu quero ser alvo dessa bênção. Ele creu de fato, como uma obra de Deus na vida dele, e aquela fé agora impulsionava o coração dele, movia o coração dele a não apenas contemplar o que as mãos de Cristo faziam, mas o que de fato aquilo significava, qual a razão daquilo existir, para o que aqueles sinais apontavam, ou para quem eles apontavam. À noite, às vezes, eu tenho a oportunidade de orar pelos meus filhos. Eu digo às vezes porque muitas vezes na semana eu chego em casa e eles já estão dormindo. Então, quando eu vou orar por eles, eu coloco algumas coisas diante de Deus. Mas irmãos, hoje pela manhã,
deu um estalo assim na minha mente, e foi hoje pela manhã. Muitas vezes eu tenho orado por eles, e na oração, muito mais eu tenho pregado para eles, falado com eles, do que para Deus. Não sei se você, como pai, já passou por isso. A gente ora dizendo assim, né? Senhor, dá um coração obediente a esse menino. Mas a gente quer dizer isso a ele. A gente não quer dizer isso a Deus, né? A gente está dizendo a Deus assim ali, porque a gente está com o olhinho fechado com ele e tal, mas a gente quer dizer isso a ele. Senhor, que ele seja mais paciente com a irmã. Senhor, que isso, que aquilo outro, que ela seja mais assim e tal. Mas a gente está falando para eles. Irmãos, eu fiz isso até hoje. Hoje pela manhã, quando Marcelo estava pregando aqui, falando sobre os resultados de Claudinha, ele disse assim, olha, eu fui orar, e orar, e orar. Sabe aquilo que a gente sabe na mente, mas muitas vezes não desce para o coração? Eu fiz assim, meu Deus, a oração é bem mais do que simplesmente eu estar pregando para os meus filhos. Mas na oração eu estou colocando o coração deles diante daquele que eu creio que existe e que tem poder para transformar o coração deles, muito mais do que qualquer coisa que eu possa dizer indiretamente a eles. Eu creio de fato que Deus pode, porque todos esses sinais apontam para um Deus que existe, para um Deus que é real, para um Deus que intervém, para um Deus que se relaciona, para um Deus que é vivo, para um Deus que ressuscitou e que rasgou aquele véu de cima a baixo para que eu tivesse livre acesso a Ele, para que o trono da graça tivesse aberto para mim, acessível a mim, em ocasião oportuna, e eu pudesse lançar diante dEle todas as minhas ansiedades e receber dEle o cuidado. E muitas vezes, irmãos, nós afirmamos isso com os nossos lábios, mas parece que essa oração da fé não toma conta do nosso coração. Essa oração que não é movida por fé, mas é simplesmente mais um artifício nosso de falar ou de dizer alguma coisa para os nossos filhos, ou seja, em qualquer outra instância, ou em qualquer outra situação. Aquela oração verdadeira, fruto da fé, aquela vida verdadeira como fruto da fé. Irmãos, vocês creem de fato que a vida de vocês está nas mãos de Deus? Que Deus, Ele é soberano e Ele faz tudo como lhe agrada? Nós cremos de fato nisso? Irmãos, e por que é que o nosso coração se perde em meio a tantas ansiedades e a tantos cuidados desse mundo? Quando Pedro diz aqui, nós temos crido, é certo que Pedro ainda vai enfrentar muitos episódios de queda na vida dele. Ele vai negar Jesus depois. E nisso consiste o nosso amadurecimento, irmãos. A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo na fé, a gente vai visitando o nosso coração e a gente vai percebendo tantas decisões esdrúxulas que já tomamos. Tanta oração como eu fiz até hoje pelos meus filhos, que era muito mais recado para eles mesmos do que algo para Deus. E a gente vai amadurecendo e a gente vai crescendo. E essa fé, ela caminha impulsionando o nosso coração a crer cada vez mais. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é quanto mais tempo de vida, de relacionamento que nós temos com Cristo, mais nós deveríamos crer. Porque essa é uma obra perfeita que foi realizada no nosso coração e que tem repercussões para a nossa vida toda. Então não tem como voltar atrás. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. É algo que progride, que cresce, que amadurece. Então quanto mais os anos passam, mais eu creio, mais eu me aproprio dessa verdade e deposito a minha vida nas mãos daquele que de fato tem todo o poder.
e descanso. E descanso. Nós temos crido, mas Pedro também diz: nós temos conhecido. E o verbo conhecer aqui, ele está no mesmo modo do crido, no sentido perfeito. Uma obra que foi realizada e que tem repercussões para a vida eterna. E conhecer aqui não tem a ver com um conhecimento transmitido por alguém. Quando nós ouvimos uma pregação, nós estamos ouvindo um conhecimento que está sendo transmitido para nós. Nós sabemos que Michel Temer existe, mas nós não temos relacionamento nenhum com ele. É um conhecimento que nos é transmitido pela mídia, pelas redes sociais. De alguma forma nós sabemos. Mas a palavra conhecer aqui tem a ver com intimidade. Por exemplo, antes de Jesus nascer, José não conheceu Maria. Como assim não conheceu? Ele não sabia quem era Maria? Não, ele sabia quem era Maria, mas ele não a conheceu intimamente, ele não teve relações sexuais com ela. E a palavra conhecimento aqui, ela se refere a esse relacionamento íntimo. E não é que Pedro ou os discípulos tivessem relacionamento ou intimidade sexual com Jesus, mas tem a ver com esse conhecimento da intimidade, do coração. É alguém que se relaciona não porque ouve falar, mas porque os olhos veem, porque a gente toca, porque a gente sente, porque a gente ouve, porque a gente sabe reconhecer a voz, a gente conhece o caminho, a gente conhece os sonhos, a gente conhece o coração da pessoa, e é isso que Pedro está dizendo. E ainda que esse conhecimento ele se desenvolva na vida de Pedro, amadureça na vida de Pedro, ao mesmo tempo ele é completo. Ao mesmo tempo ele é completo. Ainda que no nosso relacionamento a gente vá amadurecendo com Cristo, na nossa vida com Deus, a gente vá crescendo cada vez mais, ao mesmo tempo esse relacionamento e essa fé, eles são completos no nosso coração, perfeitos no nosso coração, não precisa ser retocado, precisa ser descoberto e desfrutado intimamente. E aí, irmãos, a gente participa de ministério, a gente participa dos cultos, a gente ora pelos filhos, a gente participa da vida comum do lar, a gente vai para o trabalho, a gente enfrenta o trânsito, a gente passa por tudo com uma perspectiva completamente diferente. A vida ganha um sentido, um significado completamente diferente, porque eu não me movo mais por qualquer outro interesse, mas eu sou movido por um pão que desceu do céu, que me alimentou e que intimamente me alimenta e me impulsiona para uma vida que glorifica o nome dele e que passa a ser traduzida diariamente para mim como satisfação, contentamento, alegria. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém, irmãos? Depois Jesus vai questionar aqui, afirmando que Judas não. Vocês não são em 12, contudo um de vocês é diabo. Judas não. Ainda que os outros não soubessem quem era esse um, Jesus sabia quem era. E muita gente está nessa caminhada, está no bolo de gente que crê e que conhece, e vive como uma sanguessuga, sugando o crer e o conhecer dos outros. Mas ele mesmo nem crê, nem conhece. Eu vivo da crença e do conhecimento do pastor, do presbítero, do irmão, líder do grupo pequeno, do ministério, disso, daquilo outro. E eu até tenho expressões de fé. E eu penso que esse aqui é aquilo que Hebreus vai dizer lá na frente, que se desviaram e que é impossível
serem restaurados. Porque tinha cheiro, tinha jeito, tinha fala, expressava e participava de muita coisa, mas não era. Eu sei que eu vou denunciar muita coisa sobre minha idade com isso, mas tinha uma propaganda na minha época que dizia assim: é que nem Denorex. Você lembra disso? Parece, mas não é. Tem muita gente aqui que completou, viu? Tem muita gente aqui que completou. Estou em casa então. Se eu falasse isso para os adolescentes, ninguém ia saber, ia me chamar de velho ainda. Estão balançando a cabeça aí atrás por quê? Assim? Nath, eu estou lhe vendo. Irmãos, somos chamados por Deus, se somos filhos de Deus, a desfrutar dessa amizade e desse relacionamento com Cristo. A desfrutar disso. A olhar para Cristo e sermos satisfeitos nele. E quando perguntados por que seguimos a Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Para quem mais eu posso ir? Para quem? Só tu tens as palavras de vida eterna. E eu tenho crido, e eu tenho conhecido que tu és o Santo de Deus.